Estou ao vivo aqui no Facebook. Olá, 15 minutos para boa tarde, aqui pelo horário de Brasília. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, de Belém do Pará, da Beit Tefilá, casa de oração, em hebraico. Beit Tefilá significa casa da reza, casa de oração. E eu sou do estado do Pará, sabe aquela estrela que fica sozinha lá na bandeira do Brasil? Então são 25, né? 25 estrelas embaixo e uma em cima. E essa estrela solitária é o meu estado, é o Pará. Agora, por que ele está só ali, eu não sei. Mas eu sei que deve ter algum motivo profético de Deus, amém? Então, eu quero falar para vocês a respeito de um sonho, irmãos, que eu tive esta madrugada. Eu tenho muita revelação em sonho. E essa madrugada, o Senhor me revelou. Eu até coloquei aqui um papelzinho, vamos lá, para não me perder. O Senhor me revelou que eu estava casada, então estava eu e o meu marido em casa, uma casa que parecia ser fora do Brasil, na área ali de Orlando, na região da Flórida, nos Estados Unidos, e entrava uma leoa. Dava para ver que era uma fêmea, porque não tinha juba. E entrava na nossa casa. E primeiro ela ficava rugindo para mim. E eu gritei e veio então o meu marido e falou: foge, tenta pedir ajuda e eu vou ficar aqui com ela, eu vou enfrentá-la. Vai lá para fora, corre e pede ajuda para nós dois. E eu fui para fora da casa correndo desesperada e acabei entrando num ônibus que parecia ser um ônibus de turismo. E nesse ônibus eu entrava desesperada, eu falava: entrou uma leoa na nossa casa e meu marido está só com ela, precisamos chamar a polícia. E eu tentava ligar para a polícia ambiental, para a polícia local e não conseguia, não completava a ligação. E as pessoas dentro daquele ônibus estavam apenas interessadas em turismo. E eu lembro que era uma guia mulher e ela falava assim: estamos indo para Disney Springs, e todo mundo, vai ser o melhor passeio do dia. E eu lembro que eu estava descalça, não deu tempo nem de calçar os sapatos dentro desse ônibus e falava: gente, mas ela vai matar o meu marido e ela vai sair pela cidade, ela vai fazer estragos nas redondezas. E ninguém ligava para mim, amados. Então, eu creio que isso tem a ver com a volta de Jesus, porque na primeira palavra que eu abri, eu pedi revelação para esse sonho. E deu em Marcos, capítulo 9, dos versos 17 ao 29. E diz assim: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, a despedaça-o. Eu acho que aqui tem um erro de tradução, né? Que tem o espírito imundo, seria melhor dizendo. Mas na minha Bíblia está mudo. E este, onde quer que o apanhe, a despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Então, por que a fúria dessa leoa representa a fúria de Satanás? Lembram-se de Apocalipse 12:12? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo, ele já está com grande ira. Ele já está tragando a todos quanto pode. Amém, irmãos? E os discípulos não puderam. Por quê? Porque faltou-lhes a autoridade. A autoridade que os profetas se utilizam. Mas para isso tem que ter uma vida dedicada. Mas para isso tem que ter uma fé firme. Uma fé fincada na rocha, que é Jesus. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-me-o. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoninhado por terra, resolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo lhe sucede isso? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Ah, tá, era mudo mesmo, porque esse demônio causava a mudez e a surdez no menino, né, amados? Aqui já a Bíblia explicando a própria Bíblia, amém? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, o demônio, né, a leoa, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que já estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, irmãos, a leoa está dentro das casas, está ameaçando inclusive o povo de Deus, porque pelo sonho, este homem que representava o meu marido, não conseguia ver o rosto dele, eu não conseguia defini-lo, mas eu sabia que ele, assim como eu, éramos profetas, estávamos na mesma vibe espiritual. E ele fez o papel do noivo, né? Qual o papel do noivo? Qual o papel do esposo? É proteger a esposa, proteger a noiva. Então aquele homem que representava o meu marido também era a tipologia de Jesus. E falou: vai buscar ajuda. Quando aquele homem fala vai buscar ajuda, Deus precisa de ajuda? Não, Deus não precisa de ajuda. Mas naquele momento a tipologia de Jesus estava me pedindo: vai lá fora e fala quantos puderes, porque eu vou guerrear com a leoa. Amém, amados? Então em seguida eu perguntei para Deus por que neste sonho a figura era de uma leoa, era no feminino, porque sabemos que Jesus é o leão de Judá. Então, como saber que aquele não era Jesus? Porque estava na figura da leoa, estava na figura feminina. E na primeira palavra, Marcos 9, de 17 a 29, Deus me confirmou que era um demônio, que era a tipologia de Satanás naquela leoa, atormentando toda a terra, irmãos. Atormentando ali especificamente aquela região da Flórida, de Orlando, que é onde está agora o espírito das trevas. Acabou de passar o furacão Irma, amém? Outros estão se formando no Atlântico, alguns já viraram tempestades tropicais, inclusive o Irma, mas não sabemos o que vem de tudo isso. Então essa é a tipologia das trevas. As trevas estão invadindo a terra e o povo de Deus não está fazendo nada. O povo de Deus representa aquele ônibus de turismo que estava distraído pensando em divertimento, pensando em entretenimento. Então isso é muito sério. E então eu perguntei por que a tipologia da leoa no feminino. E Deus me respondeu em Hebreus capítulo 10. Eu estou aqui com a palavra. Hebreus capítulo 10, dos versos 11 ao 14. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, falando da diferença entre os sacrifícios humanos e o único sacrifício de Jesus Cristo, que bastou para redimir toda a humanidade. Então, por que aquele homem representando o meu marido falou: sai e vai buscar ajuda? Porque ele estava representando a tipologia de Jesus. E Jesus é o suficiente para enfrentar aquele leão. Mas eu saí pedindo ajuda, eu saí falando do evangelho, das catástrofes, das desgraças. Tem uma leoa dentro da minha casa e ela vai engolir o meu marido. Porque Jesus estava me mandando anunciar que realmente todas essas catástrofes, a leoa está dentro das casas. Por que a mulher? Por que no feminino? Porque a mulher representa o pecado, irmãos. A mulher foi através da queda de Eva que o pecado entrou na humanidade.
Então ele representa, lembram-se, a mulher com nome de blasfêmias, a mulher, a grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia. Então foi por isso, Jesus me falando através do livro de Hebreus capítulo 10, que os sacrifícios são inúteis. Os sacrifícios humanos, os sacrifícios que os judeus faziam no Velho Testamento de animais, isso não serve mais, porque apenas um foi suficiente. Um sacrifício, que foi o de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi o suficiente para nos redimir para todo sempre. Amém? E daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, por que a figura da leoa no feminino? Porque ela representa Satanás, ela representa o pecado, ela representa a grande meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia, que está a um passo de cair. O pecado está com os dias contados, mas nós devemos sair. Como eu saí, entrei naquele ônibus de desesperada, ligando para a polícia e ninguém me atendendo. Mas se um ou dois ouvirem, para Deus é o que basta agora. Amém, irmãos? É tempo de nós falarmos. Há uma leoa dentro das casas e ela vai ter um enorme poder de destruição. Ela vai ter um enorme poder de destruição se Jesus não for permitido, não for desejado dos povos para guerrear com ela. E por que Disney Springs no sonho, né? Voltando aqui. Disney Springs falava, nós vamos para Disney Springs, porque ali a Disney é o que, irmãos? É um grande canal da blasfêmia, é um grande canal do pecado. É o que está sendo ensinado para as nossas crianças diretamente através do diabo, de Satanás. Então foi um sonho muito profundo, foi um sonho revelador. Nós devemos sair e anunciar que a leoa está dentro das casas e vai causar uma enorme destruição se nós não colocarmos o noivo, o marido, Jesus Cristo, para guerrear com ela. Amém? Então as palavras são essas. Marcos 9, 17 ao 29. Eita, a mamãe tá chegando aqui para almoçar. Marcos 9, do 17 ao 29, comprovando que é a ação do demônio, realmente. O demônio atormentou aquele menino e o pai dele clamou a Deus, clamou a Jesus. Se tu podes, porque os teus discípulos não puderam. Então só ele redime dos pecados. Como nos confirmou na segunda palavra, que foi Hebreus capítulo 10, dos versos 11 ao 14. Apenas um sacrifício redime toda a humanidade. E este sacrifício foi o de Jesus Cristo. Muitos ainda não o aceitam como Salvador. Mas o tempo está acabando, inclusive para isso, irmãos. Então eu peço que compartilhem este vídeo. Eu peço que compartilhem esta revelação que me foi dada em sonho. E eu peço às pessoas que estão distraídas, inclusive muitos líderes evangélicos, pastores, ministros do Evangelho do Senhor do Louvor, que estão morando nessa região de Orlando, da Flórida, e que propagam isso, fazem vídeos na Disney, no Disney Springs, que é um complexo também da Disney. Irmãos, vocês vão pagar o preço por isso. Vocês são formadores de opinião. Vocês deveriam estar lá fora divulgando que a leoa vai devorar, vai acabar com a casa e todos que estão dentro dela, e não propagando o divertimento ali na Disney, o entretenimento, porque dali, irmãos, Deus me revelou, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada, e muitos não querem ouvir. Então peço que compartilhem este live, e que avisem, porque o fato de eu estar fazendo isso agora significa que eu já estou na rua, que eu já saí da casa com a leoa dentro para buscar ajuda, para divulgar que só ele, que há castas de demônios que só saem com jejum e oração a ele, a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Amém? Então esse foi o sonho. Eu espero que tenha alertado vocês. Muitos não me ouvem, muitos acham que eu sou muito jovem para ser pastora, para estar falando dos tempos do fim, mas o fim
É agora, irmãos. O fim é agora. Não vai mais ter tempo para nada. Então arrependam-se, mudem o foco, inclusive, da vossa pregação. O foco da vossa pregação, líderes, ministros do Evangelho do Senhor Jesus, deve estar na volta do Senhor. Deve estar que Satanás está já com o seu enorme poder de destruição sobre a terra. E esta casta, porque ele não vem só. As portas do inferno se abrem também com a terça parte que caiu com ele, que hoje são demônios, para devastar a humanidade. Tudo isso não é coincidência. Furacões, terremotos, abalos, tornados, tudo isso não é fúria de natureza, coisa nenhuma. Tudo isso é a fúria do Senhor, que está vindo em majestade e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, até mesmo aqueles que o traspassaram, que são os judeus. Então, repassem, compartilhem e meditem, porque a leoa está na casa e está com um enorme poder de destruição. Amém? Eu clamo ao Senhor pela redenção, para que ela chegue até os que ainda não aceitam. Vamos orar para encerrar? Peço que feche os seus olhos onde você estiver nesta hora. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por tremenda revelação em sonho. Senhor, mais uma vez tu me falas, Pai, que o teu povo está distraído. Senhor, eu creio que aquele ônibus de turismo não representavam ímpios, mas representava o pecado, Senhor, que vem do teu povo. Senhor, representava a distração que vem do teu povo, inclusive até dos teus líderes. Meu Deus, eu clamo para que a cegueira saia, para que os sacrifícios inúteis sejam anulados agora, porque apenas um sacrifício valerá, está valendo, valeu, está valendo e valerá, que é o teu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, tu és o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, porém o tempo para esta redenção está próximo do fim, Senhor, porque apenas quem foi fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então abre os olhos, Senhor. Pai, que nós possamos jejuar e orar, Senhor, como disse a primeira palavra em Marcos 9, para que esta casta de demônios, para que esta leoa faminta por sangue, por destruição, não prevaleça, mas prevaleça o leão da tribo de Judá, que se deu por nós, que se deu em nossa redenção, e ele só vai prevalecer, Deus, através de jejum e oração do teu povo. Pai, que os teus líderes se arrependam. Pai, que os teus líderes parem de propagar, Senhor, o pecado. Tu me mostraste Disney Springs neste sonho, meu Deus, porque dali está vindo, Deus, toda sorte de nojeira, toda sorte, Deus, de imundícia, não só para as nossas crianças, mas também para os pais, mas também para muitos adultos. Senhor, eu clamo pelo teu sangue, Deus. Redime, Senhor. Honra o teu povo, Deus, porque ainda há, Deus, ainda há 700 que não dobraram seus joelhos para Baal. Então, Deus, dá revelação mais e mais para estes. Pai, que eles possam convencer a multidão que está cega. Oh, Deus, mas se só um ou dois ouvirem a mensagem, para ti já basta. Porque tu não és Deus de quantidade, mas de qualidade. Deus, o teu rebanho, Senhor, só vão subir as primícias, só vão subir os que estão atentos. Mas eu clamo agora pelos distraídos, Senhor, que eles vejam. Rasga o véu não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. Rasga o véu para que judeus e gentios te enxerguem e enxerguem que está próxima a tua redenção. Oh, rabaxere de calabassuri anda de canto. Agora, Senhor, é o que te peço e desde já te agradeço, selando esta oração no céu como está na terra, conforme Mateus 18:18. Oh, Deus, sabemos que o diabo já desceu a nós e está com grande ira, sabendo que muito pouco tempo resta a ele para destruir, para devastar, porque, Senhor, nós podemos levantar as nossas cabeças e contemplar a redenção que vem de ti. Em nome de Jesus, Senhor,
vai abrindo, Deus, o entendimento. Deus vai provocando arrependimento. Deus vai quebrantando os corações soberbos, inclusive da tua liderança. Ah, meu Deus, meu Pai, oh Jesus, abre os olhos. Oh Jesus, salva quantos puderes, meu Pai, a quantos permitirem, porque tu não podes mandar nos corações, mas Deus, tu podes quebrantar para que te vejam, para que te ouçam e para, Deus, que falem como devem falar. Ora baxere de canta labassuira. Nós queremos ser os discípulos que conseguem expulsar as castas de demônios. Nós queremos tomar posse da autoridade que vem do alto. Nós queremos agir, Senhor, como tu falaste que seria nos últimos dias. Que Deus, tu derramarias do teu Espírito sobre toda a terra. Joel 2:28, que se cumpra, Pai. Tu derramarás do teu Espírito sobre toda a terra. E os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E vice-versa, meu Deus. Porque tu ages como queres. Que os velhos tenham visões e os jovens sonhem. Que tudo aconteça, Deus, para a tua honra, a tua glória, o teu louvor e o teu domínio pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. Irmãos, esta foi a revelação. Repassem, compartilhem. A paz do Senhor a todos. Shalom. E até o próximo vídeo, o próximo ao vivo, o próximo vídeo ao vivo ou não, mas nós estaremos aqui fazendo menção do nome do Senhor.